Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos iniciar o nosso estudo da obra do nosso irmão Chico, No Mundo Maior. Tá. Achou a chave? Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Mundos regeneradores. Vamos ler o Evangelho. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e as provas. Mas há também, entre eles, os mais infelizes e os melhores, assim como os transitórios, que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos, onde a alma nascente é colocada. Ainda que ignorante do bem e do mal, ela pode marchar para Deus, senhora de si mesma, e de posse do seu livre arbítrio, já vos foi falado das amplas faculdades de que a alma é dotada para fazer o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus, não querendo aniquilá-las, lhes permite irem para esses mundos, onde de encarnações em encarnações elas se depuram, se regeneram e se tornarão dignas da glória que lhes está destinada. Mestre Jesus, mais uma noite de estudos em nossa casa de amor, e aqui nos reunimos em Teu nome e em nome do Pai Celestial, para estudarmos a doutrina espírita. Aproxima de nós os nossos guias, os benfeitores desta casa de amor, o altivo, com a coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP. Invocamos em Teu nome, Jesus, o nosso irmão Chico, como o conhecemos, o André Luiz, que escreveram o estudo desta noite, a obra No Mundo Maior. Em nome desses irmãos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós estamos aqui estudando ainda sobre a mediunidade, não é? Capítulo grande. Um capítulo bem grande, bem interessante. Cada vez que eu volto aqui dá vontade de começar tudo de novo, de tão interessante, né? De tanta informação. Então vamos lá. Calderaro sorriu sem dizer palavras e, evidenciando preocupação em objetivo mais importante, acercou-se de Eulália, entristecida. A médium ouvia as definições preciosas com irrefreável amargura. Turvara-se-lhe a mente, agora empanada por densos véus de dúvida. A argumentação em curso nublava-lhe o entendimento. Marejavam-se-lhe os olhos de lágrimas que não chegavam a cair. Abeirando-se dela,
o instrutor falou-me bondoso. Nossos amigos encarnados nem sempre examinam as situações pelo prisma da justiça real. Eulália é colaboradora preciosa e sincera. Se ainda não completou as aquisições culturais no campo científico, é suficientemente rica de amor para contribuir à sementeira de luz. Encontra-se, porém, desabrigada entre os companheiros invigilantes. Permanece sozinha e assediada, como está, é suscetível de abater-se. Auxiliemo-la sem deter-se. Não achou? A destra do assistente espalmada sobre a cabeça de nossa respeitável irmã expendia brilhantes raios que lhe desciam do encéfalo ao tórax, qual fluxo renovador. A médium, que antes parecia torturada, sopitando a custo a natural reação às opiniões que ouvia, voltou à serenidade. Caiu-lhe a máscara de descontentamento, dissipou-se-lhe a tristeza destrutiva. Os centros perispiríticos tornaram à normalidade. A epífise irradiou branda luz. As nuvens de mágoa que se lhe esboçavam na mente esfumaram-se como por encanto. Em suma, amparada pela atuação direta do meu orientador, Eulália sabia dos percalços do trabalho e mergulhava-se gradativamente no ameno clima da compreensão. Eulália é a médium eu estou vendo aqui o capítulo anterior. O quê? A médium? Sim, ela tinha vários companheiros, ela era mais apta a dar mensagem e os companheiros descrentes. Sim, agora veio na minha cabeça, porque é uma obra atrás da outra e a gente vai confundindo. Então vamos lá. Tinham um grupo de médiuns, 11 médiuns, não é isso? Eram 11, sendo que 3 médiuns estavam com a cabeça longe. Um estava com a cabeça em casa, o outro estava com outra preocupação da vida, não é? Ele falou de 2. E sobraram 8 médiuns. Desses 8, Eulália era mais apta a receber a comunicação do espírito, que era médico. Mas por ela ser muito simples, ele não poderia passar mensagens técnicas. Porém, ela tinha muito amor no coração. E o espírito deu a mensagem. E quando terminou a mensagem, os próprios colegas não aceitaram, dizendo: o médico não falaria dessa forma. Então, e isso como atrapalha o médium, vocês não têm ideia. Tendo pensamento contra, atrapalha e atrapalha muito. E os colegas não acreditaram nela. Isso é animismo. Isso é da cabeça dela. Lembro que nós demos alguns exemplos aqui, que como seria difícil, como é difícil essa comunicação. Você ter a comunicação de espíritos inferiores através de um médium é a coisa mais fácil que tem, né? Por nós sermos inferiores, o ajuste, a afinidade é
absoluta. Agora, os médiuns, e são raros, que dão uma mensagem desses espíritos superiores. Ele precisa se moralizar, ele precisa aumentar a frequência da onda de pensamento para poder sintonizar com o pensamento desses espíritos. Então nós demos um exemplo. Vamos supor que o pajé, lá na tribo dos Tucarramãs, lembra que eu falei isso? Ou do Ticão, do Calapala, já visitei essas tribos, viu? Lá no Xingu. Conheci o Raoni, meu beijo de pau, foi lá. Então, o Dr. Bezerra de Menezes vai dar uma mensagem através de um espírito médium daquela tribo. Aquele espírito, aquele pajé, ele não tem conhecimento científico. Então o Dr. Bezerra de Menezes não vai poder passar algumas receitas, alguns remédios, não vai poder falar uma linguagem técnica. Ele vai ter que se adequar, ou ele vai ter que falar de acordo com o dia a dia do índio. Uma erva do mato que cura uma ferida, uma erva que cura uma dor, vai ter que se restringir aquilo. E ainda mais, a dificuldade desse espírito entrar em sintonia com aquele pajé, porque ele vai ter que baixar muito a sua frequência. E o nosso irmão lá, não desfazendo dele, como seria, acho que é impossível dar uma mensagem através de mim, de um espírito superior, tal a minha pequenez. Então, ele teria que melhorar muito, subir muito o seu pensamento para poder captar alguma coisa. E mesmo assim, essa mensagem seria bem restrita. Para que não haja sacrifício de ninguém, vai ser um espírito desencarnado, que conheça a floresta, que já tenha sido índio há pouco tempo, um outro pajé qualquer, que vai falar através dele com muito mais facilidade e com muito mais eficiência, vai ser muito mais eficaz, porque aquele povo precisa de orientações, estamos falando de remédios, de recursos que esteja ao alcance deles ali na selva. Lá não tem um hospital de ponta, lá não tem uma farmácia para você ir buscar um remédio qualquer. Então eles vão orientar de acordo com os recursos que eles têm, não é? Estão entendendo isso? Então o médico também usou os recursos que a nossa irmã Eulália tinha. E logo ela caiu em descrédito. A gente viu uma mensagem dada aqui na casa pela médium. Que mensagem bonita, não é? Que mensagem profunda, bonita. Então a gente vê aí a superação do médium, que vem cada vez mais, né, se esforçando, e do espírito, que também se sacrifica e abaixando a sua onda vibratória, a sua frequência vibratória, para poder se manifestar através do médium. A gente não pode esquecer que o médium, ele vê janelas do mundo espiritual. Ele não está o tempo todo vendo tudo o que acontece lá, senão ele não aguentaria. Ele vê algumas janelas, não é? Algumas janelas. Tudo bem até aí? Agora a gente está situado aqui no estudo, né? Com ternura paternal, é aqui que eu estou? Onde que eu estou? Restabelecendo-lhe a tranquilidade, o instrutor em seguida conservou as mãos apoiadas aos lóbulos frontais, agindo-lhe sobre as fibras inibidoras. Observei então nova mudança. A mente da médium como que se introvertia, desinteressando-se da conversação em torno.
e ficando mais atenta ao nosso campo de ação. Olha como os espíritos trabalham, né? Para nos ajudar. O contato benéfico do assistente cortava-lhe de modo imperceptível para ela o interesse pelas referências sem proveito, convocando-a a mais íntimo intercâmbio conosco. Com ternura paternal, Calderário, conservando as mãos na mesma postura, inclinou-se-lhe aos ouvidos e falou carinhosamente: Eulália, não desanimes. A fé representa a força que sustenta o espírito na vanguarda do combate pela vitória da luz divina e do amor universal. Nossos amigos não te acusam nem te ferem, tão somente dormem na ilusão e sonham, apartados da verdade. Exculpa-os pelas futilidades do momento. Mais tarde, eles despertarão para o esforço de espalhar-se o bem e investigam com os olhos a superfície das coisas, mas seus ouvidos ainda não escutam o sublime apelo à redenção. Sigamos para frente. Estaremos contigo na tarefa diária. É necessário amar e perdoar sempre, esquecendo o dia obscuro, a fim de alcançar os milênios luminosos. Não desfaleças, o Eterno Pai te abençoará. Reparei que Eulália não registrava aquelas palavras com o tímpano da carne. Encheram-se-lhe os lobos frontais de intensa luz. As frases comovedoras do instrutor represaram-se-lhe no cérebro e no coração, quais pensamentos sublimes que lhe caíam do céu, saturados de calor reconfortante e bendito. Sim, respondia, do fundo da alma, a devotada colaboradora, embora os lábios se lhe cerrassem no incompreendido silêncio. Trabalharia até o fim, consciente de que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens. Então, olha só, o Espírito, então, o guia, incentivou a médium, né? Deu ânimo, deu forças para ela. E ela ouvia, não com os ouvidos carnais, mas como espírito. E ficou firme, não, vou continuar a minha parte. E os irmãos, o Espírito pediu para ela perdoar, porque eram ignorantes, analisavam a superfície, pela superfície e não pela profundidade, e que um dia eles também aprenderiam. Não é o que acontece conosco aqui? Olha, gente, nós estamos aqui numa luta muito grande, é muita incompreensão. A casa espírita é um lugar que abriga muita gente doente. Nós somos doentes que já conseguimos andar. Numa enfermaria não tem aquele que está internado, mas consegue o banheiro sozinho, pega a água para um outro que está mais necessitado, ajuda alguém ao banheiro, não é? Então, isso aqui é uma grande enfermaria, nós somos desses, estamos internados. Tem gente em piores condições e o nosso dever é ajudá-los. Mas a gente não conta só com a compreensão, é muita incompreensão. Você achar o ponto em que o amor e a disciplina caminhem junto, não é fácil. Às vezes você extrapola ou para um lado ou para o outro. Quando você cede demais, as coisas se complicam.
E quando você aperta demais, as coisas se complicam também. Então a gente precisa muito da oração de todos, a gente precisa muito do apoio de todos vocês, porque não é simples, não é simples. Não estamos aqui reclamando, em hipótese nenhuma. É muito grato a nós estarmos aqui no trabalho, todos nós. Mas sozinho ninguém consegue nada. A gente precisa da compreensão de todos. Se cobrar perfeição, vai acabar se afastando, porque não há perfeição. Eu vi uma frase, ele era evangélico a pessoa. Deixa eu ver se eu me lembro da frase, que eu achei bem interessante. Eu vi ontem, eu conheço ela, eu vi lá, ela colocou assim, Jesus nunca deixou de ir às sinagogas, mesmo com a hipocrisia dos fariseus. Ele nunca deixou de ir à sinagoga. Por que você vai deixar de ir à igreja por causa da imperfeição dos homens, dos outros ou dos colegas? Eu achei aquilo muito bacana. Falei, pô, eu vou levar isso para o centro, eu gostei. Não é? Jesus nunca saiu de perto das pessoas perturbadas, das pessoas doentes. Os próprios apóstolos estavam se preparando, apesar de serem homens de fibra. Jesus não se afastou de Judas. Jesus não se afastou de Pedro quando Pedro negou. Por que a gente vai se afastar da casa espírita quando a gente vê um colega em erro, em queda, ou no momento de perturbação? Porque a gente passa por esses momentos. A gente passa. Hoje eu compreendo o altivo. Foram poucas vezes que estive junto dele, né? Ao longo da sua vida, foram pouquíssimas, quase nenhuma. Cheguei lá bem depois, até ele ter confiança, até a gente se aproximar, demorou, né? Porque amizade, confiança, a gente conquista, isso é uma questão de tempo. Eu me lembro uma vez, eu dando carona a ele falou assim, Newton, você se importa se eu dormir um pouquinho? Ele era todo delicado, né? Todo educado. Eu falei, claro que não. Então, de Santa Cruz até Bento Ribeiro, dava um pouco mais de 1 hora de carro, 1 hora, em torno de 1 hora, um pouco mais. É o tempo que ele tinha para dormir, que eu não perturbava ele. Eu deitava ali, aquele sono dentro de um carro, que não é um sono, não é um lugar confortável para dormir, né? Porque quando ele colocava os pés lá no centro, estava um monte de gente atrás dele. Aí ele ia almoçar, sentava logo alguém de um lado, alguém do outro, alguém na frente, e começava, ao tio. Uma vez, eu já contei para vocês, eu vou contar de novo. Ele estava comendo e a pessoa falando, ele comendo e a pessoa falando do lado. Eu estava do lado direito dele, sentado, almoçando. Na frente estava a Cidinha, estava o pessoal. Do lado esquerdo tinha uma pessoa falando com ele. Ele está comendo, ela está falando, ela está falando. Ele acabou de comer, olhou para ela. Ele concordou e ela está falando, ele botou a mão no queixo, ele botou assim, virou um pouquinho e dormiu. E eu vi, fiquei quieto, né? Deu uma cochiladazinha ali, de vez em quando ele fazia assim, Aí quando acabou, a moça foi embora, depois de um bom tempo, falando. Falei, pô tio, você dormiu? A moça estava falando ali, você... Eu falei, Newton, olha só, eu conheço essa história há mais de 30 anos, ela conta a mesma coisa. Então, quando ela vem, é bom que eu tenha um tempo para descansar. Eu dei uma cochilada, mas eu já conheço essa história, deixa ela falar.
Então ele conseguiu tirar em alguns minutos uma soneca, porque já tinha um monte de gente esperando ele. Se ele não se isolasse um pouco para descansar, e ele atendia todo mundo. Então aqui na nossa casa a gente procura atender a todo mundo. Exemplo dele, é exemplo dele. E isso é uma alegria muito grande a gente servir, sem reclamar. Como está na mensagem, sem reclamar. É a nossa parcela, a nossa cota a Jesus, porque o trabalho é dele. Porque se a gente não atender, ninguém vai atender. Ninguém vai atender. Está a menina ali, coitada, deitada ali, sentado, vendo televisão. O pai precisou sair para comprar um remédio. Se ela não fica aqui, onde é que ela ia ficar? Então, a gente está aqui para isso, né? Então, a incompreensão, às vezes, das pessoas, ela tem que nos fortificar. Fortificar. E não desanimar. E não desanimar. Graças a Deus, hoje somos nós que estamos andando na enfermaria. Porque antes, nós estávamos acamados. E fomos ajudados. Por que não ajudar agora? Se nós continuamos sendo ajudados. Por que não compreender o outro? Se a gente continua sendo compreendido por eles. E a mediunidade é algo muito delicado. Muito delicado. É muito tênue essa ligação do homem encarnado com o mundo espiritual. O mundo espiritual superior que eu estou falando, né? É muito tênue. Porque rapidamente a gente sai da faixa. É só chegar alguém contando uma conversa triste, violenta, que você entra na conversa. Rapidamente. Então vamos continuar aqui. Receberia as objeções dos outros, transformando-as em auxílios. Converteria as opiniões desanimadoras em motivo de energia nova. Dar-se-ia pressa em reconhecer os próprios defeitos, sempre que fossem indigitados pela fraqueza de alguém, rendendo graças pela oportunidade de corrigi-los, quando possível. Caminharia para frente, ser-lhe-ia a mediunidade um campo de trabalho, onde aperfeiçoaria os sentimentos que nutria, sem cogitar dos utensílios para servi-la. Que lhe importavam com efeito as dificuldades psicográficas, se lhe pulsava um coração disposto a amar? Sim, ouviria as sugestões do bem, antes de tudo. Seria fiel a Deus e a si mesma. Se os companheiros humanos não a pudessem entender, não lhe restava o conforto de ser compreendida pelos amigos da vida espiritual? Ao termo da experiência terrestre, haveria suficiente luz para todos. Cumpria-lhe crer, trabalhar, amar e esperar no Divino Senhor. É o que compete a nós. A gente precisa trabalhar, crer, ter fé, trabalhar, amar e esperar no Senhor. Vai esperar o que dos homens? Esperar a elogios? O assistente retirou as mãos, deixando-a livre, e reaproximando-se de mim, asseverou: nossa irmã foi auxiliada e está bem, louvado seja Deus. Observando os lóbulos frontais da médium, tão revestidos de luminosidade, fiz sentir me acalderaram minha admiração. Está no finalzinho do capítulo, na última página, Conceição, na última.
no finalzinho, quase que nos últimos parágrafos. O instrutor amigo, não se esquivando a novos esclarecimentos, informou: Eulália, neste instante, fica-se mentalmente na região mais alta que lhe é possível. Recolhe-se calma no santuário mais íntimo, de modo a compreender e desculpar com proveito. Indicando a referida região cerebral, concluiu: nos lóbulos frontais, André, nos lobos frontais, André, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-la na 10ª parte. Olha só. Olha que informação o André Luiz está nos dando aqui, ó. Nos lobos frontais, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Então, aqui é o setor da espiritualização. E dentre os homens, os mais arrojados pensadores da humanidade, a gente não utilizou nem 10% ainda dessa capacidade. Isso os mais arrojados, os maiores pensadores. Não chegamos a utilizar 10% dessa capacidade de espiritualização que está localizada aqui no lóbulo frontal. Quando a gente dá passe aqui em alguém depressivo, triste, a gente joga o fluido aqui. A gente trabalha no lobo frontal. A gente coloca a mão ali e faz exatamente o que Calderaro fez. Tem alguém batendo ali? Não. Eu estou preocupado. Exatamente o que o Calderaro fez. Estimula. Então a gente bota a mão, levanta a cabeça, ânimo, coragem, confia em Deus, confia. Trabalhando aqui nos lóbulos frontais. Está entendendo, Diogo? Então, sempre que vem alguém depressivo, é aqui que a gente trabalha. E também trabalha a área do sentimento, porque ela está triste, está com dor no coração, né? Na área do sentimento. Então a gente joga fluido aqui, mas trabalha aqui no lóbulo frontal. Antes de iniciar qualquer passe curador, um médium deveria primeiramente trabalhar essa área. Vamos, confia em Deus. Confia em Deus. Esse trabalho, somente Deus é que autoriza a ação fluídica que você vai receber. Então, confie em Deus, vamos, ânimo, coragem. Depois você vai trabalhar a área afetada. Está aqui o André Luiz nos ensinando a dar o passe em alguém, a trabalhar. São forças de um campo virgem, que a alma conquistará tão somente em continuidade evolutiva. Olha, um campo virgem que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual.
O que é estar na vanguarda? É estar à frente. Tem a retaguarda e tem a vanguarda. Então é um trabalho para o futuro, na vanguarda. Eu vou ler de novo todo esse parágrafo. Vou ler primeiro as últimas linhas e todo o parágrafo, porque é muito importante para a gente esse conhecimento. Muito importante. Vamos lá. Ó. São forças de um campo virgem, aqui nos lóbulos frontais, certo? Que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Ó, tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. Tá aí. Vou ler de novo o último parágrafo todo agora, tá? Olha só. Nos lobos frontais, André, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. São forças de um campo virgem, que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. Quanta informação! E ele explicou aqui o que foi que ele fez. Ele trouxe aqui o mecanismo da ação fluídica dele sobre a médium no lobo frontal. Quando ele colocou a mão no lobo frontal da médium e a estimulou. Entenderam? Fala, Conceição. Não, entendi. Eu ia falar, quer dizer que a fé é que vai Desenvolver, vai ajudar também a fé. Somente a fé, né, que ele colocou aqui, ó. Vamos lá. De aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. Fé. É isso aí. Daí a importância da gente conseguir desenvolver a fé, né? A importância da gente desenvolver a fé. Muito bem. Muito bem. Alguma pergunta? Vamos parar por aqui. Deu 45 minutos. Semana que vem a gente vai para o capítulo 10. Dolorosa perda. Muito bom o estudo, né? Que cara de cansada é essa? Por que você está cansada? Não fez nada hoje. Vamos lá. Muito obrigado ao nosso irmão André Luiz, ao Chico, pelo incentivo. Obrigado pela força que nos deu. Como agradecemos também ao altivo e aos guias aqui presentes, a você, Lourdinha, pelo teu amor, pelo teu carinho, às irmãs queridas, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe a nossa casa de amor e que possamos juntos vencer essa etapa de vida. Em nome então desses irmãos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus Cristo, nosso mestre, nosso amigo,
nosso irmão. Mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos da noite de hoje, em torno da obra no mundo maior. Que assim seja. Graças a Deus. CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.